Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo uma questão sobre o limite de sucessões. Toca depois então na definição de limite segundo Hein. Na figura está então representada a parte do gráfico de uma função h, como podemos visualizar aqui na figura, domínio R contínua em R, exceto no ponto de abscissa menos 2. As retas de equação x igual a menos 2 e y igual a 3 são as únicas assíntotas do gráfico de h. Seja então x de n a sucessão de termo geral dada pela seguinte expressão, x de n igual a menos 2 logaritmo neperiano de e menos 1 sobre n, indica então o valor do limite de h de x de n. Bem, como é que nós então resolvemos estas questões do limite de uma função onde depois a variável, quer dizer, apanha aqui a sucessão? Vocês terão que pensar, quer dizer, neste limite de h de x de n. Quer dizer, eu para calcular aqui o limite de uma função numa abscissa, neste caso vamos considerar aqui a abscissa, será dada então pela sucessão x de n, importa perceber, para depois eu observar o limite através da imagem, importa perceber, em primeiro lugar, qual é a tendência, né, para que valor tende x de n. Por exemplo, se eu descobrir que esta sucessão x de n tende para mais infinito, eu vou então observar aqui no gráfico qual é o limite da função quando o x, quando a abscissa, né, tende para infinito. Daí, nestes casos, quando vocês têm o limite de uma função, quer dizer, onde a variável é substituída por uma sucessão, vocês terão de sempre, em primeiro lugar, descobrir qual é a tendência, né? Para onde é que tende exatamente a sucessão. Então vou fazer esse cálculo exatamente aqui, vou calcular o limite de x de n, de forma a descobrir para onde tende esta sequência, que depois me permita determinar o limite da função quando, quer dizer aqui, a variável tende, neste caso a sucessão, tende para o valor para o qual a sucessão tende. Quer dizer, calculando o limite de sucessões, o único limite que faz sentido calcular é quando o n tende para infinito. Normalmente nem aparece. O limite de uma sucessão só faz sentido estudar o limite quando o n tende para infinito. Então vou calcular o limite de x de n. Será então igual ao limite, vou substituir então aqui a sucessão, menos 2 ln de e menos 1 sobre n, e obviamente vou aplicar então aqui os limites. Quer dizer, fica então menos 2 vezes o ln. Reparem agora que, quer dizer, vou substituir o n por infinito. 1 sobre infinito dá-me 0. E reparem aqui, e menos 0 daria e. Agora é fundamental em sucessões que vocês percebam se este e, quer dizer, tende aqui para e cá dentro, mas é mais ou é menos. Se eu e vou retirando aqui uma parte, até que ela fique muito pequena, que seja 0, quer dizer que isto vai tender para e cá dentro, mas para e menos, porque eu e estou a retirar alguma coisa. Agora eu terei aqui que perceber ln de e menos. Então, quer dizer, eu vou pensar assim aqui na função ln. Quer dizer, a função ln faz-me assim esta curva, mais ou menos seria então ln de x. E eu vou-me aproximar daqui da função ln no ponto de abscissa e. Quer dizer, o ln de e é exatamente igual a 1. Agora, quer dizer, se é por e menos, ou seja, aqui à esquerda de e, fazer uma aproximação por valores inferiores a e, quer dizer, isto aqui há de me dar 1, mas 1 menos, ou seja, isto seria igual a menos 2 vezes 1 menos. Agora, como é que vocês devem encarar estas situações? Menos 2 vezes 1 menos, quer dizer, 1 menos, encarem como se fosse um bocadinho menos do que 1. Ou seja, por exemplo, 0,9, quer dizer, 99, por exemplo, é muito próximo do 1, mas por valores inferiores. Se eu pegar em menos 2 e multiplicar exatamente o menos 2 por 0,9, quer dizer, muito próximo aqui do 1, isto vai-me dar menos 2, mas eu aqui vou ficar com uma dúvida. Será que é menos 2 mais ou será que é menos 2 menos? Quer dizer, cuidado, vocês às vezes cometem, vou multiplicar por um bocadinho menos que 1, então isto fica menos 2 menos. O que estaria errado. Cuidado com estes casos. Muito cuidado com estes casos. É que se pensarem assim na reta, quer dizer, tenho aqui o menos 2,
vocês ao multiplicarem menos 2 por um bocado menos do que 1, imaginem 0,9, e está a dar assim menos 2 vezes 0,9, quer dizer, a dar assim, quer dizer, não chega a menos 2, seria assim menos 1,99999, quer dizer, é quase menos 2, mas não chega. Reparem que aqui na reta, este valor de quase menos 2, menos 1,9, quer dizer, situa-se aqui assim à direita do menos 2. Reparem que nos números negativos, quanto mais negativo, mais pequeno é um número. Então cuidado, é que isto aqui daria menos 2, mas, quer dizer, como dá aqui, isto vai dar um bocado mais do que menos 2. Reparem, menos 1,9 estaria aqui. Menos 1,9, ou seja, isto tende para menos 2, mas menos 2 mais por valores superiores a menos 2. Ok? Cuidado, isto aqui facilmente é cometido este erro. O que quer dizer então aqui que o limite, vou agora estudar o limite de h de x de n, quando x de n me tende, mas tende para menos 2 mais. Vou colocar aqui menos 2 mais e agora vou observar a nível gráfico exatamente qual é o limite da função h quando, quer dizer, quando x de n tende para menos 2 mais. Então vou aqui olhar para menos 2, está aqui, e vou-me aproximar à função, quer dizer, de menos 2, mas por valores superiores a menos 2. Quer dizer que vou fazer uma aproximação aqui pela direita de menos 2. Intuitivamente, esse limite eu vou fazendo aqui uma aproximação à função, quer dizer, se eu estiver aqui, está-me a dar assim aqui esta imagem. Se eu chegar um pouco mais próximo aqui de menos 2 pela direita, quer dizer, já me dá esta imagem. Se eu chegar assim mais próximo da função, quer dizer, eu vejo claramente que a tendência das imagens da função h, à medida que eu me aproximo de menos 2 pela direita, quer dizer, a função está a tender para 4. Quer dizer que o resultado deste limite é exatamente 4 e aí então será a opção D. Cuidado, mas muito cuidado na abordagem que fazem a estes casos. É que aqui facilmente cometiam este erro. Menos 2 vezes um bocado menos que 1, quer dizer, daria menos 2 menos, o que é errado. Nos números negativos as coisas funcionam ao contrário. Menos 2 menos seria, quer dizer, aqui uma abordagem a menos 2 pela esquerda, ou seja, por exemplo, este ponto que seria menos 2, por exemplo, vírgula 1. Não é isto que dá, ok? Muito cuidado. Um bocado menos que 1, pensem em 0,9, o que daria menos 1,999, muito próximo de menos 2, mas aqui pela direita, nos números negativos, as coisas funcionam ao contrário. Muito, muito cuidado, ok? Fica então aqui a sugestão de resolução para este exercício. É preciso ter muito cuidado com estes limites de sucessões, sobretudo nestes casos quando têm números negativos, ok? Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.